Muito bem, estamos de volta. Este é o bloco último da nossa aula dedicada ao instigante tema do princípio da legalidade tributária. Espero que você tenha aproveitado as lições que foram aqui prazerosamente divididas. Quero que você utilize os slides para uma consulta, sem prejuízo de conversarmos sobre as dúvidas que eventualmente surjam aí durante o curso inteiro e que podem dizer respeito à legalidade. Como eu disse, o tema é onipresente. Em todas as aulas, a legalidade estará ali povoando, de modo sobrepairante, aqueles temas que serão versados pelos nossos ilustres professores. E por falar em temas que poderão surgir, eu trago aqui agora a distinção necessária entre lei tributária e legislação tributária. Começo afirmando que podemos distinguir essas expressões de uma forma trivial, de uma forma despreocupada, e também podemos estabelecer uma distinção com maior rigor, com maior tecnicalidade. Na distinção que eu estou denominando trivial e pouco rigorosa, nós poderíamos dizer que a lei tributária é aquela lei que cria e que aumenta tributo, que diz respeito à substância da relação jurídico-tributária, aos ditos aspectos substantivos da relação jurídico-tributária, parafraseando os ministros que foram citados durante a aula com relação à questão do prazo para pagamento. Então a lei tributária é a que trata de alíquota, a lei tributária é a que trata de sujeito passivo, é a que trata de hipótese de incidência. De outra banda, nós podemos encontrar a tal legislação tributária, que seria o arcabouço normativo que aglutina normas que não se confundem com a lei em sentido estrito. E, portanto, a legislação, ela se refere a uma portaria, a uma circular, a uma instrução normativa, a um decreto, quiçá. Atos normativos que não se equivalem à lei, não têm força de lei e não se confundem com a lei e não podem substituir a lei. E nesse viés, pegando carona nessa distinção, insisto que seria trivial, na minha dicção, pouco rigorosa, mais tecnicamente falando, nós poderíamos dizer que uma obrigação tributária principal, que representa o ato de pagar o tributo, pagar a multa, demanda lei. Artigo 113, parágrafo 1º do CTN. Enquanto uma obrigação tributária acessória, que se refere aos deveres instrumentais do contribuinte, prestações positivas e negativas diversas do pagamento de tributo no interesse da arrecadação e da fiscalização, elas poderiam estar aliadas, associadas à legislação tributária. Decodificando, uma portaria pode tratar de uma obrigação acessória, mas não pode tratar de uma obrigação principal. Artigo 113, parágrafo 2º, conceitua o que é obrigação acessória, lá no CTN. Mas, eu repito o que eu disse, isso num esforço de distinguir lei de legislação sem o rigor que agora eu irei apresentar. O rigor que deve nortear a distinção, ele vai nos levar ao artigo 96 do CTN. Lá no 96, você vai ver uma preocupação didática do legislador
que fez menção, entre aspas, à expressão legislação tributária. E ele vem falando o que é legislação tributária. Imagine um artigo no CTN que abriu aspas, trouxe lá a legislação tributária e falou, isso aqui é... E aí respondeu. Então, penso que por ali nós vamos rumar melhor. E o CTN conceitua a legislação tributária como um conjunto de normas, um conjunto de leis, de tratados e convenções internacionais, de decretos e de normas complementares. Não confunda este nome com lei complementar, por favor. Repito, legislação tributária é um arcabouço normativo que inclui leis, tratados e convenções, decretos e normas complementares. Então, o começo ele já mostra uma outra estrada distintiva. Legislação tributária inclui leis. Por isso que eu falei que naquele momento a distinção não é rigorosa, né? Porque quando eu me valho da expressão legislação tributária, eu posso estar me referindo a leis, de acordo com o próprio CTN. E sem medo de errar, podemos falar que o legislador do CTN quis que legislação tributária fosse tida como uma expressão mais abrangente e leis menos abrangente. Tanto é que legislação tributária inclui leis, inclui tratados e convenções, inclui os decretos e até mesmo normas complementares. Professor, então é a expressão mais abrangente que nós temos, legislação tributária. Ah, mas o que vem a ser essas leis? Todas as leis que você conhece, lei ordinária, lei complementar, lei delegada e até mesmo a Constituição como lei das leis. A Constituição está aqui. Quer dizer, Constituição faz parte da legislação tributária. As emendas constitucionais, por que não? Medidas provisórias. Então, essa expressão leis, ela é uma expressão que foi utilizada de modo bastante amplo. E assim deve ser interpretada. Tratados e convenções internacionais, os decretos, que não se confundem com as leis, até por força do artigo 99 do CTN, que mostra, né, hierarquicamente, e por que não dizer verticalmente, o posicionamento dos decretos perante as leis, não podendo os primeiros substituir estas últimas nas matérias que lhes são confiadas. E, finalmente, normas complementares, que é uma expressão que vai ser aberta agora aqui de propósito para ajudá-los a decifrar esses conceitos do Código. Norma complementar está no artigo 100 do CTN. E ali nós temos 4 incisos, e esses 4 incisos mostram quais são as normas complementares. São os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas. Você que está com o código aberto pode acompanhar. E é legal assistir a aula sempre com o código aberto no colo. Tá? 2. Decisões administrativas expedidas com eficácia normativa. 3. Os usos e costumes do fisco, as práticas reiteradamente adotadas pelo fisco. E 4. Os convênios celebrados entre União, Estado, Município e DF. Isso é norma complementar. Isso é legislação tributária. Muito bem. É importante também você passar os olhos depois no 103 do CTN, que mostra quando que essas normas entram em vigor. É legal você saber. Mas, voltando à nossa matriz, você aprendeu que legislação tributária é uma expressão que ela pode ter mais de um significado. Nós falamos que ela é plurívoca. Plurívoca. Porque eu mostrei as duas percepções de
de conceito, e chamei a primeira de trivial, a segunda mais rigorosa, o nome que você quiser dar, mas é fato que ela é plurívoca, ela significa mais de uma coisa. E sugeri, mais para o final, que esta distinção a partir do 96 parece ser a mais coerente, a mais crível, acreditável. Então, vamos usar a legislação tributária sempre com a devida pertinência e autoridade. Agora, por que eu mencionava o capítulo fontes? Porque quando se estudam as fontes do direito tributário, você vai conhecer as fontes formais, que são exatamente aquelas que dizem respeito à dogmática jurídica. E a dogmática jurídica é exatamente a legislação tributária, nessa percepção ampla de elementos teóricos que compõem uma ciência. Então eu posso dizer para vocês que a legislação tributária prevista no artigo 96 do CTN é o que nós chamamos de fontes formais do direito tributário. E se você olhar aqueles elementos, leis, tratados e convenções, decretos e normas complementares, você pode ainda continuar classificando. Os 3 primeiros elementos são considerados fontes formais principais do direito tributário. E o último elemento, normas complementares, são as fontes formais secundárias. E qual a vantagem de você se valer dessa classificação? Que você começa a perceber para que serve uma norma complementar. A norma complementar serve para complementar a fonte formal principal, nunca fazendo as vezes de. Ah, mas professor, e como que o senhor trabalha com isso na advocacia? Então vamos lá. Você se lembra do artigo 100, que conceitua normas complementares? O inciso 1º traz o quê? Atos normativos expedidos pelo fisco. Exemplos: instrução normativa, circular, portaria. Pegue uma IN da Receita Federal do Brasil. Você, como tributarista, tem que saber o que é uma IN. IN é um ato normativo expedido pelo fisco. Mora no artigo 100, inciso 1º do CTN. Classifica-se como norma complementar, doutrinariamente, fonte formal secundária. E serve para quê uma IN? Para complementar uma fonte formal principal. Eu disse complementar. Eu não disse substituir. Por isso que uma IN não pode fazer às vezes de lei, como deseja muitas vezes a Receita Federal. E eu, advogado tributarista, vou mostrar para o juiz toda essa bagagem teórica para ele entender por quê. Se eu chegar e falar, excelência, e ele não pode fazer o que a lei faz. Se o juiz não conhece tributário, e é possível, muitos não tiveram a oportunidade que vocês estão tendo. E mesmo assim ele passou no concurso. Aliás, ele conhece tantas outras coisas, não é? E passa no concurso. Ele tem que ser um homem médio, né, de conhecimento geral e generalizante, né? Pode não saber tributário, então eu tenho que explicar. Se eu falo para ele, aí ele não pode fazer o que uma lei faz, tá, me convença. Eu tenho que trazer todo esse raciocínio que você acabou de aprender comigo e que é pertinente numa aula como essa, de legalidade. Então, vamos aqui observar os slides. Lei tributária. Ao longo dos artigos do CTN será possível encontrar a expressão legislação tributária em variadas circunstâncias. O 96, que traz contornos sobre o conceito da expressão. A expressão legislação tributária compreende as leis, tratados e convenções, decretos e as normas complementares que versem no todo ou em parte sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. Também legislação tributária acaba sendo a designação de título, né, no próprio CTN. Quer dizer, tudo que é do 96 ao 112 do CTN você pode chamar de legislação tributária. Por isso que é plurívoca a expressão. Legislação tributária, tá, é um conjunto de normas, beleza, tá. Mas pode também ser o título do CTN. Tá? 96 a 112 do CTN, aquilo ali é legislação tributária. Né?
Que mais? E em pesquisa no CTN, localizamos a menção à expressão legislação tributária em 25 situações. Aí eu citei os artigos para quem quiser depois, curiosamente, conferir. E você vai ver que nem sempre essa expressão é utilizada, né, com clareza. Por isso que nós falamos que ela é dotada de plurivocidade, ela é plurívoca e tem que ser interpretada caso a caso. Bem, meus queridos amigos, foi um prazer enorme ficar com vocês. Estamos aqui nos aproximando dos minutos finais. Temos o nosso muito obrigado. O nosso lema, estude mais, estude sempre. E eu aproveito agora para falar um pouquinho da bibliografia, sempre nesta aula de legalidade inicial, inaugural. É importante que vocês conheçam a proposta. Nós temos o nosso manual de direito tributário da Saraiva, está chegando a 10ª edição agora em 2018, e você terá facilidade de encontrar essa obra nas livrarias de todo o Brasil. São 1.400 páginas, um livro pesadíssimo de doutrina, de jurisprudência, e como ele é o meu filho mimado, né, eu posso apresentá-lo muito carinhosamente para vocês, né? Ele me dá muito trabalho, mas eu o estimo demais. E quando a gente gosta de um livro, a gente quer que os alunos conheçam. Então, se você tiver a oportunidade de conhecer e dividir comigo a experiência, eu vou ficar muito feliz, né? E quando eu falo conhecer o livro, você pode consultá-lo nas livrarias, não precisa comprar, né? Comprar é um detalhe, né? Se você quiser ter para a sua biblioteca e tal. É importante para a advocacia? Sim, porque o livro ele vem atualizado com tudo que o STF e o STJ produziram até a última semana de dezembro. Eu tenho esse compromisso com o meu leitor e com a Saraiva, né? Então você pega a edição de 2018, você sabe tudo que o STF e o STJ disseram no ano anterior. Quer dizer, dá muito trabalho para mim, são umas 40, 50 páginas a mais por edição. Mas você tem ali um companheiro que irá ajudá-lo ou ajudá-la nos momentos de dificuldade. Aqui está a capa da 9ª edição. A 10ª edição já mudou, tá? Eu não tive tempo de atualizar aqui essa imagem, mas vocês vão conhecê-la aí nas livrarias, tá? O que mais? Aqui nós temos os livros da pós. Estes eu faço questão de apresentar, porque é algo muito chique para nós de tributário. E por que muito chique? Porque nós, pós-graduandos em direito tributário, na pós-graduação do SERS, em parceria com a Estácio, temos um privilégio. Por que o privilégio? Porque nós temos o nosso livro, né? São 2 volumes organizados por mim, pelo meu time de professores que você conhece. A Saraiva me procurou e falou, como a sua pós existe há mais de uma década, quase 30 mil pessoas já se formaram com você, queremos permitir que o seu aluno tenha um livro seu, a pós sua. Então isso é um privilégio, um luxo, né? Por isso que eu usei a expressão muito chique, né? Então você, meu aluno, pode conhecer os 2 volumes de estudos tributários, feitos especialmente para a pós nossa, por mim coordenado. Tá? Vai conhecer o quê? Todo o curso. Os professores aqui você já sabe quais são, e eu conheço boa parte deles. Eles vêm escrevendo os temas das aulas. Se eu não me engano, legalidade eu escrevi, está aqui. E em 2 volumes você pode acompanhar após com os livros nossos, feitos exclusivamente para nós. Depois temos o manual de português jurídico, sempre o português tem que estar em dia, né? Podem visitar a minha página, que geralmente a minha equipe recomenda aí preços melhores para vocês adquirirem, tá? E as nossas redes sociais, podem sempre me acompanhar no Instagram, no Facebook, temos aí quase 1 milhão de pessoas que prestigiam o nosso trabalho, aumentando a nossa responsabilidade, e vai ser um prazer tê-lo ou tê-la por perto, tá bem? Com isso eu me despeço, agradeço a gentileza, cordialidade, generosidade e eminência de sua companhia, né, aqui nesta aula. Desejo a todos um forte abraço e felicidades nos estudos que certamente serão promissores, tá bem? Tudo de bom, até a próxima, obrigado, tchau, tchau.